Opa, tudo bem? Eu quero falar sobre as férias. E agora? O que fazer nas férias? Eu estou falando para os alunos que vão fazer o vestibular, que estão se preparando para o vestibular, principalmente para aqueles que começaram a estudar, né, desde o início do ano, para quem está no ensino médio, para quem está no terceiro. Normalmente as aulas começaram ali no final de janeiro, comecinho de fevereiro. Para quem está fazendo cursinho pré-vestibular, é uma situação bastante desigual, né? Muitos cursinhos, tradicionalmente presenciais, e que hoje estão num sistema híbrido, começaram suas aulas no mês de março, na metade de março. Mas muitos alunos esperaram sair os últimos resultados, né, do SISU para começar efetivamente a estudar. Então nós temos um grande conjunto de estudantes que estão em situações um pouco diferentes. A impressão que eu tenho é que o grupo predominante é aquele que começou há mais tempo, né? Seja ele o pessoal do terceiro ano, esse com certeza começou há mais tempo, né? Final de janeiro, começo de fevereiro, como eu falei, né? Seja o pessoal que está no cursinho pré-vestibular e iniciou os seus estudos no mês de março. Tá? Esses dois grupos, eles já estão num ritmo de estudo que já se desenvolve por mais de 3 meses, 4 meses aproximadamente. E agora vem a pergunta: o que fazer nas férias? Estudar, descansar ou combinar as duas coisas? Então, primeiro, não há uma única resposta. Não há uma única resposta. E se você quer saber quais são as orientações que eu dou, para o vídeo e anota o que eu vou dizer para você pensar sobre elas e ver de que maneira ela se encaixa para você. Então veja, apesar de não haver uma regra geral, eu costumo dizer que existem 3 regras básicas e que servem para todo mundo. A primeira regra básica é: não há uma orientação geral. Não há uma orientação que sirva para todo mundo. Você que é aluno ou você que é professor e está orientando o seu aluno tem que perceber isso. Né? Cada aluno terá que tomar a sua decisão a partir de uma série de fatores, a partir de uma série de elementos, de alguns critérios. Tá? Então essa é a primeira regra. Não há algo que sirva para todos, não há um modelo pronto, ok? A segunda regra básica: as férias devem ser planejadas. Assim como você planejou os estudos do início, né, ou a partir de um certo momento até agora, assim como é necessário que você planeje o segundo semestre, as férias também precisam ser planejadas. Né? E hoje, para quem me acompanha no Instagram, para quem acompanha e quem conhece mais de perto o meu trabalho, sabe que eu trabalho muito mais com o planejamento. Eu dou aula de cursinho, eu dou aula em cursinho há 34 anos, a minha matéria é História, e hoje eu praticamente não dou aula. Eu tenho 2 aulas por semana e a maior parte do tempo eu trabalho com planejamento, organização, foco, eficiência, né, controle de ansiedade. Esse é o meu maior trabalho. Tá? E eu ajudo os estudantes a planejar os estudos. Por quê? Porque se você tem um estudo planejado e você cumpre o planejamento, né, isso te dá tranquilidade. Um bom planejamento te garante eficiência. E se você tem tranquilidade e eficiência, você mantém a ansiedade sob controle, porque não dá para eliminar a ansiedade. Então, as férias também devem ser planejadas. E esse planejamento, claro, combinado com o primeiro item que eu citei, né, é individual. Qual é a terceira regra básica? A terceira regra básica é muito importante. Aquilo que você planejar, você tem que cumprir. Então veja, se você planejar que as férias, ou nas férias, você vai descansar, descanse. Você vai ocupar todas as suas férias descansando, porque você não, acha que não vale a pena estudar, que não precisa fazer a revisão, que sua matéria está em dia, não tem problema. Se você tomar essa decisão de forma consciente, pensada, planejou descansar, descanse.
Se você tem 2 semanas de férias, decidiu descansar uma semana e estudar a outra, essa semana aqui de estudo tem que ser planejada e o planejamento tem que ser exequível, né? Você tem que cumprir. Tá? Qualquer que seja o tempo que você escolheu para estudar, uma semana, 2 semanas, e aí varia um pouco, né, de quanto tempo você terá de férias, é importante que você consiga cumprir. Então, é claro, pegando esse exemplo que eu dei de férias de 2 semanas, uma você descansa, outra você estuda, na semana em que você estuda, quantas horas por dia você vai estudar, quais matérias você vai estudar, por quê? Terminada essa semana, você precisa ter cumprido aquilo que você planejou. É fundamental que você volte para as aulas, né, que você chegue, né, para o segundo semestre com o dever cumprido, né, que você chegue seguro, você fala, beleza, planejei fazer isso nas férias e fiz. Você não faz ideia da importância que isso tem. Isso é muito importante, né, para que você consiga cumprir o planejamento que você construiu para o segundo semestre, para a reta final. Né? No segundo semestre, nós teremos aí um ou outro feriado que vai dar um respiro, vai dar para você reordenar alguma coisinha, revisar alguma coisinha meio rápida. Você pode colocar, óbvio, momentos de revisão, com certeza você tem momentos de descanso ao longo do planejamento do segundo semestre, né? Quem faz planejamento comigo, quem já viu como eu faço planejamento, sabe que o descanso ele é fundamental, o sono ele é fundamental, né? Mesmo na reta final. Ah, posso aumentar o ritmo na reta final? Bom, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até pode, né? Mas sempre dentro de uma margem de segurança. Mas como fazer na reta final, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Na reta final. Tá? Então, essas 3 regras básicas, elas são muito importantes, né? E é determinante que você cumpra. Bom, a partir daí, existe uma situação para a qual eu gostaria de chamar a atenção. Muitos alunos que estão no 3º ano do ensino médio começaram a estudar antes, as aulas começaram antes, alguns já começaram num ritmo acelerado, outros não. É verdade, é o que eu falei no começo, é desigual, por isso o planejamento é individual. Né? E você tem que pensar, você que é aluno do 3º ano, em que momento você está? Né? Ah, eu comecei lá no início das aulas, já comecei a estudar forte e venho num ritmo muito bom. Ah, eu peguei aí pelo meio, eu peguei março, abril, aí que eu comecei. Tem gente que não começou, e tem gente que vai começar agora. Bom, muitas escolas, né, principalmente escolas que adotam um modelo apostilado, oferecem para os seus alunos do 3º ano do ensino médio, particularmente aqueles que fazem o 3º ano no período da manhã, principalmente, né, oferecem um cursinho à tarde ou um cursinho à noite. E aí, muito aluno, ele fala, beleza, né, eu vou fazer o 3º ano, continuo fazendo o 3º ano e eu também faço o cursinho. É possível? É possível. Vale a pena? Não sei. Você tem que pensar no seu caso. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, né? É verdade que nesse momento de pandemia, a ideia de assistir aula, ela está um pouco nebulosa, né? Mas veja que o aluno do 3º ano, que está no ensino médio, ele tem que assistir normalmente 6 aulas de manhã. E aí a escola oferecerá para ele, em média, mais 4 aulas de cursinho, certo? O que você pode fazer? As aulas do cursinho você pode escolher, né? Quais matérias você estuda e quais não. Assistir aula ajuda? Ajuda principalmente se você não começou desde o início do ano, tem muita coisa que você não pegou lá no comecinho e você agora vai pegar, certo? Então pode ser, né? Mas não se esqueça, fica aqui um alerta que é muito importante, né? Quando você assiste aula, você aprende. Mas se você dedica mais tempo para assistir aula, você terá menos tempo para estudar. E são 2 coisas diferentes. Apesar das 2 te darem, né, conhecimento, proporcionarem aprendizado, são 2 coisas diferentes. Então, não se iluda apenas em assistir aula, assistir aula, assistir aula, assistir aula. Tá? Ouvir
né, de forma passiva não é a melhor maneira de aprender. Aprende? Sim, aprende, mas não é a melhor maneira. E não há quem divirja disso, ok? Isso é uma regra que vale para 95% dos alunos, tá? Bom, eu vou ficar por aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, né? @CláudioReco, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Ativa aqui o sininho, as notificações, porque eu vou agregar a este vídeo outros vários vídeos tratando de planejamento, principalmente de foco, né, de eficiência, de controle de ansiedade, orientações mais precisas, né, para aqueles que estão se preparando para o vestibular. Tá legal? Bons estudos para vocês.